Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós caminhando aqui para nossa última aula que vai trabalhar com recursos energéticos. Então nós vamos para as fontes alternativas de energia. Então, reconhecidamente, as fontes alternativas de energia, elas são secundárias, por enquanto ainda a maioria é secundária, né? E, no geral, são consideradas energias limpas. Então, aqui, né, nesse slide, existe aí uma afirmação importante: o futuro está nas energias alternativas. Então, são energias renováveis, são energias limpas, né, solar, eólica, das ondas, a hídrica, né, a biomassa, a geotérmica. Então, cada uma, óbvio que certos países vão dispor de uma e não vão dispor de outras, né? Então, é preciso explorar na medida em que esse recurso existe ou não no seu meio, ok? Ou numa expressão que ficou bastante batida, né? No seu meio ambiente, tá? Então, é um importantíssimo assunto, né? Ele representa o grande debate da atualidade, né? Então, na parte de engenharia, na parte, né, daqueles estudiosos que pensam, né, tanto em atender a demanda energética do nosso tempo, como também pensam de uma forma sustentável no nosso futuro, no futuro da humanidade. Então, esse é um tema, né, que está sendo debatido no mundo todo, principalmente, né, no mundo democrático, no mundo aberto, no mundo liberal. Então, pensando em vosso futuro, né, nas profissões que vocês vão escolher para a vida de vocês, algumas profissões vão estar vinculadas com esse debate, certo? Então, é um tema que a gente tem que trabalhar com muito carinho, né? Principalmente, não só com vocês que já estão no ensino médio, mas é um tema que a gente tem que trabalhar desde, né, as crianças na sua mais, né, mais precoce idade. A preocupação com a questão ambiental, a preocupação com a sensibilidade, né? Criar uma nova pessoa com uma nova sensibilidade ambiental para que cada vez mais exista dentro do nosso país, né, uma mentalidade, né, cada vez mais difundida de proteção, né, ao meio, de uso de energias limpas, de uma postura sustentável, de usar os recursos, mas não comprometê-los, né, não poluí-los, não deteriorá-los, ok? Então é um tema muito importante, certo? Então a apostila cita para vocês, né, no caso 2001 foi um ano de poucas chuvas, como tem acontecido recentemente, né, e de baixa produção energética. Então, a luz, né, amarela acendeu. Então, faltou energia convencional, né? E quando nós vemos sempre aí, as famílias de vocês devem comentar, em épocas de seca, né, e com os reservatórios baixos, existem as famosas bandeiras, a amarela e a vermelha, e isso representa um aumento do custo da energia porque outras matrizes são acionadas, como as termoelétricas, e o custo da geração de energia é maior. Então nós precisamos pensar, né, nós aqui eu digo, mas principalmente, né, os governos, a sociedade deve pensar em alternativas energéticas para complementar uma matriz primária, para que nós não em nenhum momento fiquemos sem energia, né? E também pensando no respeito para com o meio. Então,
por questões naturais ou econômicas internacionais, nós podemos ter em algum momento falta de energia ou elevação do preço. E aí, não só por falta de chuva, mas também o choque do petróleo, né, que gerou, por exemplo, o projeto do Proálcool brasileiro. Então, fechando esse slide, sacramentando, né, o desenvolvimento de alternativas energéticas diminui o risco energético da falta de energia, né? E essas alternativas, elas são limpas e ao mesmo tempo, né, nós combatemos também problemas ambientais como o aquecimento global e a poluição do ar. Então nós podemos matar, né, expressão, o coelho com duas paulas, podemos aí combater, né, um problema ou usar um pau só e atacarmos dois problemas. Perdão, aí a confusão no raciocínio, ok? Alguns pontos a se considerar, né? Então, o crescimento de tais fontes ele é rápido, mas, né, como nós vimos na aula passada, a participação dessas matrizes energéticas, né, no geral ainda é pequeno. Então, algumas tecnologias elas estão sendo desenvolvidas, elas estão sendo barateadas. Então, elas ficam mais competitivas e as pessoas usam mais. Então, quando um tipo de energia ela está ainda no começo, ainda ela representa um custo muito alto. Quando ela se torna convencional, aí ela é de mais fácil, né, uso. Ok? Então, como que nós vamos tornar isso mais barato? Através de pesquisa acadêmica, certo? Nas engenharias, aí nos campos, né? Desenvolvendo tecnologias que depois vão ser aplicados na nossa sociedade, na nossa economia, ok? Vejam aqui algumas ideias e alguns dados interessantes. O que tem se pensado? Tem se pensado em um imposto internacional sobre produtos com carbono. Então, isso poderia inibir, né, cada vez mais o uso dos recursos fósseis. E esses recursos oriundos desses impostos poderiam ser investidos, né, em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de alternativas limpas, de tecnologias de energias limpas, né? De fontes limpas. Então, Suécia, Alemanha já disseram que vão, né, abolir definitivamente, né, até 2030, 2040, toda a matriz energética fóssil ou nuclear. Então, interessante isso, né? O Brasil tem evoluído? Sim, né? Principalmente em duas matrizes, a solar e a eólica. Em 2017, o Brasil gerou seu primeiro gigawatt a partir de energia solar, né? E tem investido cada vez mais em parques eólicos. Então, uma região bastante seca, bastante castigada, né? Desertificada, como ali partes do sertão nordestino, você pode tanto investir em energia solar, porque ali sol tem o ano todo, né? E energia eólica, né? Então, algumas famílias já estão ganhando um bom dinheiro porque estão cedendo, né, as suas propriedades para a instalação de pequenos parques eólicos e fotovoltaicos, tá? Então, isso pode gerar oportunidades, pode gerar renda para pessoas, né, em situação de dificuldade. Então, algumas vantagens e desvantagens da energia solar, né? Ela é limpa, é renovável, elas vão precisar de uma manutenção mínima, tem lugares que vão ter muita oferta de energia, só que ainda nós temos algumas desvantagens. A dependência da situação atmosférica, lugares que vão ter muitas nuvens como a Amazônia, não é um lugar bom para se investir em energia solar. Só que num lugar como desertos, o semiárido, sim, são lugares interessantes, né? O preço ainda ele é um pouco elevado, né? Então veja aqui nos tipos de energia solar, nós vamos ter a direta e a indireta, certo? Então são sistemas direto e indireto.
Quanto à energia eólica, a energia que provém do vento, né, desde a antiguidade ela é usada por conta dos cataventos, né, ou das velas. A gente também tem que pensar nas velas. Certos lugares que vão ser lugares próximos do litoral, são lugares muito bons para instalação de pequenos parques eólicos, né? Lugares também em que a pressão atmosférica é alta, que venta muito também, certo? Um país que eu visitei já várias vezes, porque eu pesquiso, que é o Uruguai, né? Existe um vento constante do sul, né? É um lugar fantástico para a instalação de parques eólicos, e já foi instalado, né? Muitos cataventos, e gera já uma energia considerável para o país, né? Uma energia limpa, ok? Então aqui a apostila diz, né, que a China é o maior produtor de energia eólica, seguida de Dinamarca, Alemanha, Portugal e Espanha, né? No caso do Brasil, está em expansão, ok? No que diz respeito à biomassa, né, o conceito aí denomina-se biomassa a toda matéria orgânica, excluindo combustíveis fósseis. A energia da biomassa pode ser convertida em outras formas energéticas mais convencionais pelos processos esquematizados. Então, a combustão, o carvoejamento, a gaseificação, a hidrólise, a digestão. E aí nós vamos ter os produtos, o calor, o carvão vegetal, o gás, metanol, o etanol, perdão, o líquido etanol e o gás metano. Tá? Então, a biomassa, como eu citei na aula passada, né, aqui por as usinas sucroalcooleiras, né, de açúcar e álcool etanol, aqui em São Paulo, as usinas já produzem a sua própria energia elétrica a partir da queima da biomassa. E para concluir a nossa aula, né, caminhando para a conclusão, né, veja um mapa que tem na apostila que vai mostrar para vocês babaçu, dendê, soja, cana-de-açúcar, girassol, amendoim, né? Então são todas matérias-primas que vão ser utilizadas para a produção de biocombustíveis, ok? Então, né, a maioria são leguminosas, né? Então pode-se produzir, melhor dizendo, biocombustível a partir dessas matérias, né, orgânicas, né, dessas matérias-primas. E veja que eu coloquei, né, todas as produções abaixo, visando energia, trazem alguns pontos negativos. Qual seria? Né? Vamos pensar no que é muito perto da gente, né, as grandes plantações de cana-de-açúcar. Então, quando você planta hectares e hectares ou alqueires de cana-de-açúcar, você está priorizando uma atividade que não é para o consumo imediato da população. Então você prioriza a produção de um item, né, que não vai, por exemplo, para o prato das pessoas, né? Essa matéria-prima vai ser produzida para produzir, né, álcool, etanol ou açúcar, que é um elemento secundário, certo? Então são outras finalidades. Então o que a gente percebe é isso. Tem um lado positivo, é claro. Gera renda, gera trabalho, gera imposto, gera crescimento econômico, mas, né, diminui as áreas de produção de itens de alimentação da população. Ou quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, se produz álcool de milho, certo? Então esse milho que poderia ser consumido como um alimento vai ser utilizado como matéria-prima para a produção de energia, né, de biocombustível. Então é um debate que vai ter os seus prós e vai ter os seus contras, ok? Então, já em outras épocas, acreditou-se que nós faríamos uma revolução, né, a partir de biodiesel de mamona, mas parece que foi meio que abandonada essa ideia, né? A mamona não seria uma matéria-prima boa para
definitivamente boa para a produção do biocombustível. Encerrando nossa aula e nosso programa de recursos energéticos, né? Ano 2016, ano base, né? O Brasil, em 2016, né, vai ter 43% da sua matriz energética renovável, né? Enquanto que o mundo, 86%. Então dá para dizer que nós somos um país pioneiro em fontes alternativas de energia ou fontes renováveis de energia, né? Então nós podemos sim, né, sermos pioneiros em algo, né, assumirmos a frente de algumas questões, como a questão ambiental, como a questão energética limpa, tá? Basta querer, ok? Então por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Abração para vocês e tudo de bom.